Era uma vez uma grande loja que tinha vendido uma geladeira à prestação. Passado algum tempo, o homem que comprara a geladeira mandou avisar que a prestação tinha ficado muito alta, não dava mais para pagar. Aí então, a grande loja pediu para um grande banco emprestar um monte de dinheiro para o homem. Não só para ele pagar a alta prestação, mas também para comprar outras coisas que a loja queria vender. E assim, o homem foi se atolando em empréstimos, até que percebeu que passaria o resto da vida fazendo dívida para pagar dívida e outra dívida, da mesma forma que aconteceu com os países pobres, que se endividaram para entrar na corrida em busca do desenvolvimento. A dívida externa que vira dívida eterna é o tema do repórter especial de hoje. Alô, garotinho, alô, amigos. Você vai ver agora a Maratona do Desenvolvimento. É a corrida dos países pobres do terceiro mundo em busca do crescimento econômico. Os países carregam a própria dívida externa que você está vendo. Carregam a dívida externa nas costas. Este é o oxigênio que anima e dá confiança à competição. Caminhamos para o fim dos anos 60. Tem muito dólar sobrando no mundo desenvolvido. Dá uma sacada só nos banqueiros. Olha só o sorriso cordial das feras. A euforia toma conta dos jovens atletas. Dá uma sacada. Olha só que espetacular sequência de empréstimos. Veja só, vê o replay aí, que moleza pegar dinheiro emprestado nessa época. São bilhões e bilhões de dólares despejados na sacola do terceiro mundo. Olha aí, o terceiro mundo enchendo o saco de dinheiro, meu garoto. É, o banqueiro dá fácil. E olha o sorrisão dele. Que facilidade, hein, garotinho? Parece que o dinheiro não acaba mais. Os credores instigam, provocam a meninada que dificilmente estaria nesta corrida se desenvolvendo assim com toda essa energia. Daqui a pouco, mais detalhes desta emocionante corrida. Mas olha aí o Brasil puxando a fila do crescimento. Haja coração! A dívida externa brasileira nasceu ao som da libra esterlina. E foi da convivência do nordestino com o inglês que surgiu o nome desta dança, hoje considerada genuinamente nacional. Minha vida é forró. Se não tiver forró, pode acabar comigo também. Inclusive, eu já falei, quando eu morrer, não quero que chore, eu quero que toca forró a noite toda. Os ingleses que vieram implantar estradas de ferro no Nordeste costumavam promover bailes para os operários nos fins de semana. Festas que eles chamavam de for all. Em inglês, for significa para e all, todos. Daí, for all significa para todo mundo. E não é preciso dizer o que aconteceu quando for all caiu na boca do povo. No resumo da história, se traduzindo, ficava forró. É forró, forró, forró. Então dizem que foi inglês e eu acredito, porque se não foi inglês, foi baiano. Para compreender bem a origem da dívida externa brasileira, o ideal seria voltar ao passado, desembarcar em Londres em pleno século XIX. No século passado, foi o dinheiro dos ingleses que financiou o desenvolvimento, a modernização de praticamente todos os países do Ocidente. E é por isso que, até hoje, quando se chega a várias partes do mundo, a gente fica com a impressão de que está desembarcando na Inglaterra. A neblina que lembra a névoa de uma paisagem britânica, a arquitetura das casas, a réplica do Big Ben, o nome da rua, todo esse cenário fica a 40 quilômetros de São Paulo. É Paranapiacaba, atualmente um ponto turístico mal conservado. Aqui dá a impressão de ser um daqueles lugares que fica imune à ação do tempo, né? E então a gente estuda a história, quer dizer, alguns professores contam para nós que o Brasil já foi dominado pela Inglaterra no passado, né? E aqui a gente
tem a impressão que está vendo isso acontecer ainda. Foi aqui que os ingleses construíram a estrada de ferro que mais deu lucro no século passado. A São Paulo Railway Company foi a primeira ferrovia paulista. Ligava Santos a Jundiaí, passando pela Serra do Mar, um obstáculo de 800 metros de altura entre o Planalto e o Atlântico. A rampa de ferro exigiu uma engenharia até então inexistente no mundo. Esta máquina fixa rodava um cabo de aço. Os trens desciam e subiam a serra engatados nesse cabo, que servia de breque. Vai jogar! Levante! A estrada foi inaugurada em 1867 e já nos primeiros meses de operação transportava 25 mil passageiros e 15 mil toneladas de carga para o Porto de Santos. Faturava 5 vezes mais do que gastava. Os ingleses eram os donos da estrada, mas os riscos de todo o projeto foram para conta do governo imperial. Quem pagou os juros do empréstimo para o grande investimento foi o Brasil. O país não tinha controle de nada, mas oferecia um mundo de facilidades. Dava isenção de impostos por 90 anos, permitia a livre importação de equipamentos, a livre exploração de madeiras num raio de 30 quilômetros em cada margem da estrada e mais, fazia o pagamento dos salários dos diretores da companhia e dos dividendos dos acionistas enquanto a obra não ficasse pronta. E consentindo ainda que todas as ações do lucrativo negócio fossem vendidas exclusivamente em Londres. A São Paulo Railway foi implantada seguindo o figurino da época. O governo fazia concessões e mais concessões às companhias inglesas. E assim, o país ganhava estradas de ferro. E assim, o país se endividava. Esse modelo de privilégio surgiu já na construção da primeira ferrovia, em 1850. A pioneira vinha até estes arcos, que hoje não passam de ruínas numa estação terminal da periferia do Rio de Janeiro. Era a cavalo que o imperador subia à Serra de Petrópolis, onde ficava a residência de verão. Mas para chegar até aqui, Dom Pedro II viajava nesta locomotiva. Tudo aqui foi especialmente fabricado em Paris para que ele e a família se sentissem em casa. Ou melhor, no palácio. O vagão era, na verdade, uma ampla e luxuosa sala de estar com poltronas e cortinas de veludo. O trem imperial fazia um percurso de 14 quilômetros. Sobre os trilhos por onde ele passava, hoje passa um subúrbio carioca que em qualquer parte do mundo provavelmente não estaria mais servindo ao transporte de passageiros. São vagões em decomposição, mostrando que talvez fosse o caso de o país se endividar um pouco mais para investir nesse setor. Essa pouca vergonha aí, o pessoal cai do trem, não tem segurança nenhuma, tá gente mesmo que anda no trem aí, que tem família, pô. Isso aí é, sei lá, um desacato, um desafio pra gente mesmo que são brasileiros. Que comentário faria sobre este quadro Barão de Mauá, o pioneiro das estradas de ferro? Será que continuaria sustentando a opinião de que o Rio de Janeiro se transformaria num centro de riqueza e civilização? Foi esse o argumento que Mauá usou para seduzir os ingleses a entrarem com ele no negócio das ferrovias. Um negócio que faria o Brasil ingressar na era da máquina a vapor, ao mesmo tempo em que subia no ranking dos devedores, instalando uma tímida rede ferroviária. O Império não conseguiu estender mais que 8.000 quilômetros de caminhos de ferro. Para se ter uma ideia, a Inglaterra, que é do tamanho de São Paulo, tinha 4 vezes mais. Os então poderosos cafeicultores enfrentaram a deficiência de transporte montando suas próprias ferrovias. Uma delas partia desta pequena cidade que fica na divisa de São Paulo com o Rio. É Bananal.
A quem passa por Bananal hoje, os casarões antigos comunicam que o passado aqui foi de muita riqueza. Por isso, quando a cidade precisou de uma estação de trem, foi importada uma da Bélgica, peça por peça. Agora, os trilhos não passam mais em Bananal, mas a estação ainda está de pé, tal como foi montada em 1870. É o símbolo do poder do café, que chegou a ser fiador do Brasil na contratação de empréstimos externos. É uma história, inclusive, verídica, em que o Brasil necessitava de um empréstimo a Londres e eles cederam o empréstimo com o aval dos fazendeiros de Bananal, quer dizer, os barões do café na época. Hoje em dia, quando um navio estrangeiro chega a um porto brasileiro, encontra um grande obstáculo para desembarcar os produtos que... É como se aqui, na beira do cais, existisse um muro enorme. Um muro que a gente não vê, a tal da barreira alfandegária. Uma barreira invisível formada pelos impostos e pelas taxas de importação. Atualmente, para proteger a indústria nacional, essa barreira ficou tão grande que lá fora dizem que nós somos a economia mais fechada do mundo capitalista. Um simples brinquedo para entrar aqui paga um imposto altíssimo, o dobro, o triplo do preço. Mas em longos períodos do nosso comércio exterior, essa barreira praticamente não existiu. Os ingleses, por exemplo, para emprestar dinheiro para o Brasil, exigiam que o muro, a barreira, fosse bem pequena. E muitos empréstimos foram feitos na condição de que o dinheiro fosse aplicado na compra de produtos deles. E assim, o Brasil acabou importando coisas de não se acreditar. Palito de dente, cabo de vassoura, gelo. Os navios noruegueses pegavam gelo no Atlântico Norte, colocavam no porão, coberto com serragem, e traziam para vender aqui no cais do Rio de Janeiro. No Império, nas festas do imperador, o sorvete era uma novidade apreciadíssima. E isso que o governo Collor de Mello quer fazer agora, abrir a economia do país, foi feito pela primeira vez por Dom João VI. Assim que chegou ao Brasil, Dom João mandou erguer este prédio que o Promemória está tentando restaurar faz 5 anos. Em 1810, o prédio ficou pronto em 11 meses, construído pelo mais famoso arquiteto francês, Grandjean de Montigny. É a primeira obra neoclássica do país. Acabou virando alfândega. Para passar por estas colunas, o produto português pagava mais imposto que o produto inglês. O inglês pagava 15%, o português 16%. E o produto das nações amigas pagavam 24%. A vantagem favorecendo os ingleses era parte de uma dívida de gratidão. Para fugir de Napoleão e transferir a corte de Portugal para o Brasil, Dom João recorreu ao capital inglês e também à proteção da esquadra britânica. Desembarcando no Rio de Janeiro, precisou de muito mais dinheiro. Afinal, tinha que montar um estado, quer dizer, transformar a colônia em sede do Reino Unido e manter a corte, manter o padrão de vida dos 15 mil nobres que o acompanhavam. Essa instalação da corte causou uma série de prejuízos pessoais e os jornais criticavam fortemente porque havia necessidade de instalar bruscamente aqueles nobres, aqueles funcionários de alto gabarito que acompanharam Dom João. Então, causava um transtorno enorme para famílias, né, que eram expulsas, eram expropriadas da sua casa temporariamente, mas não sabia por quanto tempo, e se afixava PR, príncipe regente, para dizer que a casa era confiscada pelo príncipe regente, e, portanto, não havia como apelar na justiça para recuperar a casa. Mas o povo, então, logo batizou esse PR de ponha-se na rua. Dom João meteu a mão, soltou para Dom Pedro a primeira invasão. Dom João meteu a mão. Dom João morava neste palácio, a Quinta da Boa Vista, onde hoje os turistas fazem churrasquinho nos fins de semana. Daqui, ele negociou pelo menos 3 grandes empréstimos com os ingleses. E foi a maior herança que deixou para Dom Pedro I. Do ponto de vista do endividamento, pode-se dizer que a independência do Brasil não foi conquistada, mas sim comprada. A prestação. Para manter o Brasil livre, Dom Pedro I assumiu a dívida que a coroa portuguesa tinha com a Inglaterra e abriu uma nova dívida para indenizar Portugal pela perda da colônia.
O Império teria 5 anos para pagar esse primeiro empréstimo. Foi feito entre 1824 e 1825. Era de quase 4 milhões de libras e foi apelidado de O Português. Como não houve dinheiro para pagar o português, em 1829 teve que ser feito um outro empréstimo para pagar o anterior. O novo empréstimo recebeu o nome de O Ruinoso. Algum tempo depois, para pagar o ruinoso, foi feito o oneroso. Mais para frente, foi a vez do danoso. E assim, o Império engordou a lista dos adjetivos jocosos, fazendo 16 grandes empréstimos no exterior. O governo imperial endividou o Brasil em 70 milhões de libras esterlinas. E por trás de cada empréstimo havia uma lista enorme de exigências. Os banqueiros cobravam taxas para tudo, até para receber as prestações. Queriam comissão sobre a compra e venda de qualquer mercadoria negociada pelo Brasil, incluindo ouro e prata. O Brasil nunca recebia o total que emprestava. Era considerado um país de risco, pagava um seguro alto. Só tinha acesso a empréstimos do tipo 70, quer dizer, assinava uma dívida de 100 libras, mas só recebia 70. Em outros casos, fazia empréstimos do tipo 50, ficando com apenas 50 libras das 100 que iria pagar. Bem, se as exigências dos banqueiros do passado nos parecem hoje absurdas, o que dizer então das exigências, verdadeiros caprichos dos banqueiros modernos, que obrigam os países pobres a pagar até os mínimos detalhes dos contratos de empréstimo? O Brasil, por exemplo, de 83 para cá, paga inclusive a mordomia dos banqueiros e dos altos funcionários dos bancos encarregados de cobrarem a nossa dívida. Eles viajam em voos de primeira classe, se hospedam em hotéis 5 estrelas em Paris, Nova York, Viena e depois mandam a nota para este prédio aqui, o Banco Central do Brasil. Na última negociação, uma funcionária de um grande banco internacional se reuniu com a delegação brasileira no sábado. Por isso, ela teve que deixar o filho com uma babysitter lá em Nova York, uma babá. Um funcionário de um outro banco, enquanto esperava o avião, comprou um livro para se distrair no aeroporto. E não é que mandaram a conta do livro e da babá. Vai ver que eles pensam que um país que constrói prédios públicos imponentes assim tem dinheiro para esbanjar com essas migalhas. Descendo a escada carpetada do Banco Central, a gente chega a este paredão de concreto que protege uma joia raríssima. Aqui está guardada a maior pepita já encontrada no Brasil. Derretida, ela pode se transformar em 52 barras de ouro puro, iguais a estas. Mas a maior pepita não passa de uma migalha perto dos juros da dívida externa nos dias de hoje. Pela cotação de março de 90, o Brasil teria que achar 17 pepitas desta por dia para pagar uma única parcela anual de juros de 8 bilhões de dólares. Olha aí a dívida externa dando impulso aos países latino-americanos. É mais uma etapa da maratona dos subdesenvolvidos. Quem tá nessa? Brasil, México, Argentina, Colômbia, Bolívia, Peru, Chile, Venezuela. Isso aí, corrida para o desenvolvimento. Esses países já se endividaram em 40 bilhões de dólares nesse começo dos anos 70. Que é isso? Uma miragem? Não, é um árabe, um shake. Tá mais caro o petróleo, hein, primo? Calma, o preço tá mais caro, né? Olha que malandrinho, triplicou o preço do combustível, shake. É o choque do petróleo. A coisa ficou complicada agora, ninguém contava com essa. E no saco do Brasil não tem grana? O brasileiro tá dizendo que não tem dinheiro, o que o shake manda ele fazer? Manda ele atrás de dinheiro do com o banqueiro. O banqueiro passa para o Brasil, que passa para o árabe, que repassa para o Brasil, que repassa para o árabe. Meu Deus do céu, isso parece uma roleta russa de dólar e petróleo. Não vai demorar, a torcida vai apelidar isso de petrodólares. Não perca, daqui a pouco novos lances da corrida dos subdesenvolvidos. Foi o Getúlio Vargas do Estado Novo quem deu a bandeirada para a indústria automobilística nacional.
Os carros estrangeiros ainda continuariam por muitos anos lotando os portos brasileiros. Por onde o carro importado entrava, saía dólar em forma de café, então nosso principal produto de exportação. Getúlio criou a CSN, a primeira grande siderúrgica. Foi daí que saiu o aço, não só para a construção da nova capital federal, mas também para a montagem do primeiro automóvel made in Brasil, lançado nos anos dourados de JK. Automóvel para nós não é uma questão de moda. E para que muito farol? Nosso carro é o Volkswagen. O carro nacional recebia um impulso extra. Era a fase de expansão das multinacionais. Tinha dólar sobrando nos países desenvolvidos. Os empréstimos eram baratos. Nas cidades brasileiras, as ruas se transformavam em avenidas. No começo da década de 70, tínhamos 3 milhões de veículos em circulação. Uma frota inteiramente fabricada no país. Mas o Brasil só produzia 1 em cada 5 litros de gasolina que consumia. Começou a fazer então uma dívida à parte, só para comprar combustível. E assim absorveu o choque do petróleo de 73 sem interromper o crescimento econômico. A saúde do principal símbolo de consumo da classe média estava garantida. Mas isso nada mais era do que a repetição da antiga fórmula de se endividar para consumir. No passado, foram as libras inglesas que se encarregaram de manter, em grande estilo, o padrão europeu da nobreza luso-brasileira. Na sala de jantar do tempo do Império, tudo era importado. O majestoso lustre de cristal, o jogo de taças, os pratos de porcelana, os talheres de prata e marfim, a toalha de linho, as cadeiras, a mesa. Vivendo numa casa moderna, a dona Ana hoje dificilmente consegue usar toda a parafernália eletrônica que tem na cozinha. E se tentasse, com certeza seria uma atrapalhada. A gente tem que ter esse monte de aparelho para economizar tempo. Afinal de contas, são 10 pessoas que comem. Você cozinha para 10 pessoas aqui? Eu e minha empregada, né? 10 pessoas. Eu tenho quantos aparelhos, quantos eletrodomésticos você tem aqui? Até perdi a conta, viu, meu? Nós vamos contar, incluindo o fogão que acende sozinho, a enceradeira, o aspirador, a máquina de lavar louça, o triturador da pia, o forno de micro-ondas, as geladeiras, o freezer. Dona Ana tem 28 eletrodomésticos na cozinha. E tudo fabricado no Brasil. Bem diferente do tempo em que ela se casou, em 69. Eletrodoméstico naquela época era considerado artigo de luxo, né? E agora hoje em dia, ninguém pode pensar em viver sem eles. Este é um país que vai pra frente. Naquela época, a satisfação da classe média foi financiada pela dívida externa e ganhou o nome de milagre brasileiro. A teoria do Brasil Grande, patrocinada pelo regime militar, aprimorava as formas de endividamento. Na virada dos anos 60 para os 70, o objetivo dos empréstimos não era mais comprar coisas importadas para o consumo da elite, mas sim montar indústrias para fabricar aqui mesmo o que antes vinha de fora. De 61 para 72, a dívida externa brasileira pulou de 3 bilhões para 12 bilhões de dólares. Foram feitos investimentos maciços nos setores de eletrodomésticos e de transportes. Setores que cresceram como nunca tinham crescido antes. Você jogaria fora o seu dinheiro assim, olha, no meio do mato? É claro que, em pleno juízo, ninguém tem coragem de fazer isso com o próprio dinheiro, não é mesmo? Mas o Brasil simplesmente abandonou milhões e milhões de dólares emprestados lá fora.
Um dos caminhos tortos da dívida externa veio parar aqui na Serra do Mar, perto do litoral de São Paulo. E você vai ver agora os dólares abandonados no alto da serra. Não em nota americana, mas em forma de concreto armado. Olha só. Este viaduto ficou pronto em abril de 77. Tem quase 400 metros de extensão. E nesses 13 anos, nunca serviu para nada. Esta obra abandonada faz parte do milagre que não deu certo. Por aqui passaria a rodovia Rio Santos, planejada pelo governo Médici. O difícil trecho de 16 quilômetros de serra exigia 11 pontes e viadutos e mais o corte de pelo menos uma dúzia de montanhas. Este senhor, topógrafo de uma grande empreiteira, lembra o ritmo acelerado da construção. Isso aqui era um acampamento de apoio. Aqui às minhas costas era um barracão onde se guardava o cimento, ali tinha o depósito de areia, o depósito de brita e ali onde era a central de concreto. Na época, quantos operários trabalhavam aqui? No auge mesmo da obra, que foi no ano de 75, nós tínhamos aqui aproximadamente 2.000 e poucas pessoas que trabalhavam aqui a todo vapor em regime de 24 horas por dia. O mato cobriu a obra na Serra do Mar por um motivo simples. Para o governo Geisel, que sucedeu Médici, a estrada não era mais prioritária. Não se sabe com precisão quantos dólares estão enterrados aqui, mas é uma quantia pequena perto de outros empréstimos desperdiçados. Era imperioso renovar. A melhor opção seria construir uma ferrovia capaz de transportar produtos agrícolas, cimento, calcário, manufaturados e principalmente minério de ferro. Estava plenamente justificada a decisão do governo de determinar que fosse imediatamente construída a Ferrovia do Aço. Tudo o que o entusiasmado locutor anunciava não deu certo. Iniciada em 75, 5 anos depois, a Ferrovia do Aço se mostrava um elefante branco. A imprensa denunciava o péssimo investimento, que custou mais de 2 bilhões de dólares. Logo depois de iniciada, a ferrovia revelou-se inviável. O projeto era baseado apenas em fantasias de grandeza, sem limites reais de condição econômica. O abandono é a realidade mais visível da Ferrovia do Aço. Suas marcas estão por toda a obra. Nos primeiros trilhos colocados sem sequência, no mato e terra invadindo a estrada, no trecho subitamente interrompido, nos pilares de sustentação de projetadas pontes e viadutos nunca construídos. A história do endividamento brasileiro está pontilhada de exemplos como o da Ferrovia do Aço. Quem é que não se lembra da Transamazônica? A estrada que cortaria a selva foi por água abaixo, literalmente, levando consigo um punhado de dólares que pretendia fazer o país economizar em transporte. Este esqueleto circular também está vivo na memória dos brasileiros. É Angra dos Reis, que foi o berço e talvez venha a ser o túmulo do Programa Nuclear Nacional. Um projeto que atomizou 2 bilhões de dólares, sem que o país dominasse sequer o pânico dos moradores com um possível acidente nas usinas. Digamos, isso aí é um tremendo uma panela de pressão que de uma hora para outra pode explodir. Você tem medo de um acidente nuclear? Claro, num país desenvolvido como a União Soviética. Houve um caso daquele, imagina o Brasil. O que pouca gente se lembra é de quanto o Brasil já emprestou para socorrer aquela que historicamente é a nossa maior fonte de dólares, o café. Foi com o café que o Brasil pagou a maior parte dos juros da dívida externa. Mas em 1906 o preço do produto cai. O setor entra em crise, abalando toda a economia que girava em torno dele. O Brasil tinha muito café. Para evitar uma catástrofe financeira, o governo pôs a dívida em campo. Fez empréstimo em dólar para comprar o excedente e vendeu tudo com lucro quando o preço subiu. Essa política de valorização do café ficou conhecida como o Acordo de Taubaté, mas só deu certo uma vez. Pressionado pelos fazendeiros, o governo usou e abusou da estratégia e colheu prejuízo. Na década de 30, sem encontrar preço, o governo queimou 60 milhões de sacas de café. É só fazer as contas e verificar que foram torrados ali 5 bilhões de dólares. É mais do que Angra e a Ferrovia do Aço juntas. Mas isso não é nada demais se comparado com o prejuízo que o governo toma quando quer evitar aumento de preços.
No único ano, o de 1982, o equivalente a $1 bilhão acabou em pizza, em bolo, em macarrão. Era a ajuda do governo para manter barato o pão nosso de cada dia. Importado por um preço alto, o trigo virava farinha de preço baixo. O Tesouro pagava a diferença, manejando o que se chama de subsídio, uma tática largamente usada na guerra contra a inflação. Para enfrentar outros inimigos, não tão poderosos quanto a inflação, o Brasil precisou de armas de verdade. Fez uma série de dívidas. Nas contas de guerra, a mais dispendiosa, sem dúvida, foi a do Paraguai, de 1865 a 1869, tido como o período mais desastroso da história financeira do país. Entre outros gastos militares, o Brasil teve que financiar a montagem de uma grande armada. Na América do Sul, não havia outra esquadra maior que a brasileira. E nem economia mais comprometida. A manutenção da tropa consumia tudo. A escassez era tanta que, para não faltar dinheiro, as moedas da época foram recortadas. Cada parte valia como se fosse uma moeda inteira. Na vitória contra o Paraguai, ficou preservada uma coisa que não tem preço: a soberania nacional. Mas na gaveta dos Rothschild, banqueiros de Londres, ficou uma duplicata, no valor de 10 milhões de libras. Nas acrobacias que as Forças Armadas brasileiras fazem atualmente, não existe mais nenhuma manobra de crédito. Pelo contrário, a produção nacional de armamentos chegou a dar lucros. O Tucano, por exemplo, é sucesso internacional. Não tem rival do porte dele para o treinamento militar. 37mm and 70mm rocket launchers. O Brasil já vendeu mais de 700 desses aviões. Entre os clientes está a nossa antiga credora, a Inglaterra, que comprou 130 Tucanos. De São José dos Campos, no interior de São Paulo, já saíram 4.200 aviões comerciais e militares para 45 países. A Embraer, empresa brasileira de aeronáutica, foi criada há 20 anos e decolou com a ajuda externa. Mas já conseguiu um retorno muitas e muitas vezes superior ao que pediu emprestado. Diferentemente de outros países, a dívida externa pode ser vista, apalpada, tocada nos seus resultados no Brasil. A dívida externa pode ser vista em Itaipu, na Açominas, na Companhia Siderúrgica de Tubarão, no Projeto Carajás, na pesquisa nas universidades, nas estradas, enfim, numa infinidade de ações que o governo adotou a nível federal, estadual e municipal para desenvolver o país com endividamento. As autoridades e ex-autoridades brasileiras não mentem quando dizem que o Brasil é um dos poucos países onde as pessoas conseguem ver a dívida externa. Aqui, deste ângulo onde eu estou, por exemplo, eu posso ver um empréstimo bem aplicado. Esta é a Estação Sé, entroncamento das linhas do metrô de São Paulo. É um serviço ótimo. Alguma queixa contra o metrô, não? Não, nenhuma. Este é um dos raros serviços públicos de que o povo não reclama. O metrô paulista ainda é pequeno, tem 42 quilômetros de linhas, 10 vezes menos que Paris. Mas sem ele, o transporte coletivo de São Paulo seria um caos. Imagine se os 2.400.000 passageiros que passam por aqui todo dia tivessem que andar de ônibus. Eu moro na Zona Norte, trabalho na Zona Sul. Gasto apenas 35 minutos para trabalhar, sendo que o meu trajeto de ônibus normal seria 2 horas e 40. Todas as arrancadas para a construção do metrô tiveram um empurrão de poupança estrangeira. Somando os empurrões, passaremos da casa de $1 bilhão. Atualmente, a expansão do metrô caminha a passos de tatuzão. Tatuzão é o nome da máquina montada para abrir túneis na Avenida Paulista. Tem o comprimento de um navio e a força de centenas de tratores. Cava 30 metros de túnel por dia para entregar a São Paulo uma nova linha de 5 quilômetros de extensão. O
Matuzão não teria força para abrir túneis em São Paulo hoje se não fosse a energia da hidrelétrica de Itaipu. Este é o maior empreendimento que o Brasil já fez em todos os tempos. Custou 15 bilhões de dólares. Representa mais de 15% de tudo o que o país deve hoje. Foi o grande trampolim que o governo Geisel usou no chamado Salto para o Desenvolvimento. Um salto que elevou a dívida externa de 12 bilhões para 48 bilhões de dólares, quadruplicando de novo o que já tinha sido multiplicado por 4 no governo Médici. Aos militares sobrava dólar, faltava-lhes, porém, o voto popular. É possível dizer que, para o regime de 64, o endividamento trazia um certo sabor de legitimidade no poder. E quanto pôde, o regime militar trouxe dólares para muitas obras que realmente a gente pode ver. E na lista das grandes obras, não pode faltar a Ponte Rio-Niterói, a Companhia Vale do Rio Doce, exemplo mundial na área de exploração de minérios, e os polos petroquímicos, destacando-se o de Camaçari, na Bahia. Este homem foi quem bolou o programa de investimentos do período militar. Ele diz que o plano de desenvolvimento dos anos 70 foi o nosso último trem para Paris, nossa última oportunidade de crescer. Como é que o senhor responde às críticas de que o crescimento, o endividamento nesse período do segundo PND trouxe consequências perversas, negativas para a vida social do país? Você tem os grandes programas do segundo PND que eram perfeitamente viáveis. Eles é que mudaram a face do país economicamente. E o Brasil ainda hoje vive exatamente daqueles programas que a partir de 84 você não teve um novo estágio de desenvolvimento industrial no Brasil. Agora, o que você pode criticar são certos projetos, como o acordo nuclear, como Ferrovia do Aço, mas que só representaram 3% do investimento que fez naquele período. O primeiro choque do petróleo parece não ter desanimado os países que correm em busca do desenvolvimento. Neste ano de 79, o juro barato não altera a euforia dos endividados. Olha só o pique dele. E o que é isso? Shake de novo? Ele quer. E o shake triplicou o preço de novo. Significa mais empréstimo para comprar petróleo. E essa mão estendida aí de quem é? Do Brasil? Mas o que é isso? Antes do empréstimo, o banqueiro põe um pano preto aí na mão, no olho do brasileiro? Eu não acredito no que estou vendo. É uma venda para os olhos. Será que vão brincar de cobra cega? Esse cara não é de brincadeira. Os banqueiros vão continuar emprestando, mas estão impondo condições. Olha aí. Saco da dívida cada vez mais pesado. Dá uma sacada. Por exigência dos credores, a corrida para o desenvolvimento vira um show de malabarismo. Olha o esforço do México, prisioneiro da própria dívida. Brasil desnorteado, Argentina de costas com uma perna só, Peru com a perna amarrada. Com certeza teremos lances dramáticos daqui para frente. Aguarde. O Brasil foi um dos poucos países a ignorar o primeiro choque do petróleo em 73. Em 79, foi um dos raros a ignorar também o segundo choque. O preço do barril subiu de 3 para 33 dólares no prazo de 8 anos. Os países desenvolvidos meteram o pé no breque. O Brasil continuou pisando no acelerador. O governo usava as estatais como testas de ferro para importar petróleo. Pegava empréstimo em nome da Eletrobras, por exemplo, como se fosse aplicar em energia. Mas, na verdade, o dinheiro era para comprar combustível. E, além disso, mantinha os investimentos pesados que já vinha fazendo nos setores básicos da economia. Nos 2 primeiros anos do governo Figueiredo, a dívida externa saiu da casa dos 40 e foi parar na casa dos 80 bilhões de dólares. O que você pode dizer em relação à fase mais aguda do endividamento, que foi aquela que começou com a crise do petróleo, é o seguinte: os países desenvolvidos fizeram recessão. O Brasil resolveu não fazer recessão. Eu acho que foi a política correta esta. Nós crescemos nos últimos 10 anos, talvez aí 40% ou 50%. Não teríamos crescido isso se não tivéssemos feito essa dívida. Certamente não teríamos a dívida, mas seríamos consideravelmente mais pobres e, portanto, com muito menor capacidade de pagar essa dívida. E a corrida dos países pobres se transforma numa penosa maratona. Fica difícil manter o espírito esportivo com as imposições dos banqueiros. Será que tem mais exigência aí? Peraí, que é isso? São juros?
Chegou a hora de pagar o aluguel dos dólares emprestados. E além do dinheiro emprestado, tem que pagar com juro, mas a conta cresceu barbaridade. Parece maior que a dívida. É juro que não acaba. Olha a pinta do banqueiro, que alegria, hein, garotão? Mas é bom lembrar que na hora de pedir emprestado, a moçada aí foi um pouco apressada. Como era a mesma cláusula do contrato? Juro flutuante variável, não é assim que o Delfim falava? Olha só no que deu! Será que eles vão conseguir atravessar a década de 80 carregando esse fardo? Ninguém aguenta mais. Não dá para respirar, tá difícil. Vai ser um esforço sobre-humano pagar a dívida com essa carga de juros. Será que vamos suportar? Daqui a pouco a gente vê no que vai dar. Um homem vendendo saúde recebe sangue de um outro que parece doente. Num hospital, esta cena seria improvável. Mas foi assim que o humorista brasileiro J. Carlos representou a dívida externa. Veja bem a data, em 1947. É uma transfusão ao contrário. O sangue sai do paciente para o doador. No caso da dívida, é o dinheiro saindo do devedor para o credor. É o país pobre se transformando em exportador de capital. Esta cena, aparentemente exagerada, nos anos 80 virou realidade. Os juros subiram tanto que uma personalidade mundial chegou a dizer que eram as taxas mais altas desde o tempo de Jesus Cristo. E não foi nenhum humorista quem disse isso, mas o senhor Helmut Schmidt, chanceler da rica Alemanha Ocidental, que nem por isso deixou de cobrar o aumento. Quem puxou a corda primeiro foi o governo Reagan. As altas do petróleo tinham provocado um aumento da inflação nos Estados Unidos, bem como em todo o mundo desenvolvido. A corda estourou do lado dos endividados. É a regra do jogo. Quando os juros sobem, as dívidas sobem também. Os empréstimos geralmente são feitos com taxas variáveis. Os banqueiros e os poupadores decidem a hora de aumentar. A escalada começou em 79. Em 81, bateu o recorde. Os juros chegaram a 21%, mais do que o dobro de antes. A dívida externa da América Latina dobrou da noite para o dia, para cobrir a inflação dos ricos. O povo cobrou em praça pública o que estava sendo mandado para fora, fazendo falta dentro de casa. Houve saques, manifestações, revolta em quase todos os países da América Latina. Tinha chegado a hora de devolver a ajuda recebida. De juros, o continente mandava para os credores perto de 100 bilhões de dólares por ano. A ordem era produzir, trabalhar para pagar a conta. É como se toda a renda de uma família fosse desviada para pagar prestação. As consequências disso é de que houve um empobrecimento brutal dos países superendividados, enquanto os países credores pouco se beneficiaram com esse aporte de capital, porque não precisavam dele, mas, na verdade, conseguiram sair da crise pelas suas próprias forças. E a maratona dos países endividados chega a um momento dramático. Com a volumosa dívida que fizeram incrível carga de juros, os atletas dão um passo para frente e outro para trás. Não é mole arrastar tudo isso não, meu garoto. Parece que não há mais força para continuar. Está chegando mais uma carga de juros aí. Mas o que é isso? Parece que neste ano de 83, estamos na iminência de uma quebradeira geral. Olha no replay, quem vai primeiro? Olha só, é o México quem cai primeiro, puxando a fila. Agora tem gente aí tentando recuperar, pagando o que pode, entregando suas últimas economias. O que é? O Brasil diz que não tem mais nada. Não dá mais. Olha aí o Brasil dizendo, jogou a toalha, agora complicou tudo. Que é isso? A vaca foi pro brejo. Opa, pera, os banqueiros ficaram assustados, não vão ver mais o deles, todo mundo quebrado. Não, eles têm solução, têm plano. Vem aí planos e mais planos para resolver a questão da dívida externa na América Latina. Aguarde. A grande surpresa da crise da dívida foi exatamente o México, um país que tinha descoberto grandes reservas de petróleo, portanto um país rico do ponto de vista físico, né? Sofrer
um processo de virtual falência, né? Nós sentimos que os banqueiros estavam entrando em pânico, começava a haver uma corrida individualista, cada um querendo salvar a sua própria pele. Era uma situação que não podia continuar. Ou seja, se não houvesse um mínimo de cooperação, o Brasil e o México e a Argentina podiam provocar a desestabilização do sistema financeiro. Hoje em dia, os banqueiros já reconhecem que de tanto crescer, a dívida externa tornou-se impagável. Por isso, eles têm lançado planos de pagamento mais flexíveis, até propostas de redução com nomes suaves como Plano Brady ou Plano Baker, que na verdade são sobrenomes de funcionários do governo americano. Mas em 82, quando explodiu a crise da dívida, só existia um plano de nome curto e grosso: FMI. Fundo Monetário Internacional, espécie de pronto-socorro que empresta dinheiro para o endividado pagar a conta que deve. Esta mulher ficou conhecida no Brasil inteiro por ter vindo aqui várias vezes rezar a cartilha do FMI. Não, prefiro não comentar. Alguma coisa relacionada com as restrições cambiais? Eu prefiro não comentar. O que Dona Ana Maria Ju não dizia em público ficava bem explicadinho nos gabinetes de Brasília. Tendo nos tornado devedores, sofremos os constrangimentos normais do devedor. O devedor sempre sofre constrangimentos. Um desses constrangimentos é que os credores, sendo muitos, cerca de 1000 bancos, querem que alguém, uma entidade qualquer, analise o programa brasileiro. A agência natural para fazer isso é o Fundo Monetário Internacional. Rigoroso, o FMI, para ajudar, exigia uma mudança profunda na economia brasileira. Redução da inflação, supervalorização do dólar, aumento das importações, redução do consumo, fim da gastança do governo. A medida mais dolorosa foi aplicada à risca e provocou o maior arroxo que se tem notícia. Os reajustes salariais ficavam sempre abaixo da inflação. Eu acho o seguinte, que a classe trabalhadora vai sofrer muito mais com uma inflação ascendente nos níveis que já está e vai crescer se não houver o expurgo, do que se houver o expurgo, que será temporário, evidentemente. Em pouco tempo, o salário real foi reduzido à metade. E a economia também. O país não via a cor dos empréstimos que fazia. Era dívida exclusivamente para pagar dívida. Aí veio recessão, falência, desemprego, greves. A outra face da sangria, da transfusão, crescia no porto. Dívida externa não se paga em dólar propriamente, mas em mercadoria. E com preço fixado pelo comprador, lá nas bolsas de Chicago, Nova York, Tóquio, Londres. O Senado brasileiro recentemente fez uma CPI sobre a dívida e concluiu que nos anos 80, o intercâmbio comercial dos países endividados com os credores sofreu uma depreciação de 30%. Quer dizer, uma coisa que a gente vende por $1 está 30% abaixo do preço real. Em 5 anos, isso representou para o Brasil uma diferença de 40 bilhões de dólares. Sem contar os quase 80 bilhões de dólares pagos só de juros. Se a gente imagina que a dívida externa é um saco, pode-se dizer que de cada $3 que o Brasil carrega aí dentro desse saco, 1 foi para pagar petróleo, mais 1 para pagar juros, juros sobre juros. E apenas 1 em cada $3 que o Brasil recebeu foi aplicado em obras do setor privado e do setor público, incluindo aí os desperdícios do governo. Portanto, 2/3 da dívida externa brasileira cresceram independente da vontade do país. No início dos anos 80, o deputado Ulisses Guimarães, que então ocupava o posto de destemido líder da oposição, estremeceu os meios políticos e financeiros com uma proposta radical, a moratória. Na última década, a moratória acabou sendo a grande novidade na discussão da dívida externa brasileira. Mas já faz 159 anos que essa palavra entrou para o nosso vocabulário. A primeira proposta de calote da dívida brasileira foi feita dentro desta igreja, uma das mais antigas do Rio de Janeiro. Aqui é que era celebrada a missa da realeza.
A Igreja do Rosário hoje é um refúgio dos pedidores de esmola do Rio de Janeiro. Em 1831, era ponto de encontro da nobreza. Aí dentro, além dos cultos, se realizavam também as sessões da Câmara Imperial. Sessão do dia 4 de junho de 1831. Por não estar conseguindo pagar os primeiros empréstimos da jovem nação, o ministro da Fazenda, José Inácio Borges, propõe a suspensão dos pagamentos dos juros por 5 anos. A proposta é imediatamente rechaçada pelos deputados. E um deles, Holanda Cavalcante, defende arduamente o pagamento. Se preciso for, vamos vender as nossas casacas, as baixelas, vamos vender as terras públicas, mas não deixemos de pagar os nossos credores. Dilson Funaro, mais de um século e meio depois, suspendeu os pagamentos, seguindo o conselho do ministro imperial. Mas não foi nenhuma novidade. Suspensão de pagamento, consentida ou não, o Brasil já fez pelo menos uma dúzia de vezes. O livro da moratória foi assinado, entre outros, por Sarney 2 vezes, Figueiredo, Jango, JK, Getúlio, Washington Luiz, Rodrigues Alves, Campos Salles. A Embaixada Brasileira em Paris, há pouco tempo, ficou conhecida como a Embaixada dos 10%, quer dizer, a Embaixada dos 10%. É que corria um boato de que os representantes do regime militar brasileiro levavam uma comissão por fora na contratação dos empréstimos. Nunca se provou nada. Aliás, na história do endividamento nacional, nenhuma suspeita de fraude ficou comprovada. Mas o que hoje é considerado uma imoralidade, na época do Império, era uma praxe. E 2 nobres da corte de Dom Pedro I ganharam uma fortuna quando os ingleses fizeram o primeiro empréstimo oficial ao Brasil. Os documentos da época mostram que os funcionários do governo imperial ficaram com 2% do primeiro empréstimo, só para negociar a dívida. O próprio contrato da dívida tinha uma cláusula especificando que a comissão era a paga do zelo com que os funcionários defendiam os interesses da pátria. A recém-formada Assembleia Imperial fez críticas violentas. Afinal, a gratificação dava para construir mais de 1000 casas no Rio de Janeiro. Mas o dinheiro não só foi recebido, como um dos negociadores promovido. Era o general Felisberto Caldeira Brant, que mais tarde recebeu o título de Marquês de Barbacena. O professor de História Econômica José Evaldo Dubin, há 20 anos, investiga a dívida. Com a autoridade de quem escreveu uma tese de doutorado de 500 páginas sobre o assunto, ele diz que o endividamento brasileiro raramente trilhou o caminho da boa conduta. Há vários casos dúbios, há vários atos bastante ilícitos, há casos como, por exemplo, de um empréstimo que o Brasil fez para construir uma estrada de ferro que nunca foi construída. Isso quando? Isso foi no início da República. Né? Eu tenho aqui, olha, essa documentação é a documentação que trata exatamente dessa fraude. E essa estrada de ferro era para ser construída onde? No Ceará. A dívida moral repousa numa ponta da dívida externa. Na outra ponta, avança a dívida social. A Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, diz abertamente que são as crianças que pagam a dívida. No terceiro mundo, a qualidade de vida desceu todos os degraus que tinha subido até o começo da década de 80. Por onde o progresso passou, vai se instalando a pobreza. O novo endereço do casal Adilson e Terezinha é embaixo deste viaduto, em São Paulo. O barraco só tem um cômodo, que serve de quarto, cozinha e banheiro. Dona Terezinha diz que está envergonhada de morar aqui, que nem avisou a família. A gente acha chata a família da gente souber que a gente mora aqui. O seu Adilson está desempregado, mas tem 3 profissões. E com a experiência de quem já foi tratorista, motorista e administrador de fazenda, comenta que tem miséria bem maior que a dele. Aqui em Birarema mesmo é um lugar que eu conheço pessoas que estão passando necessidade, de fome. Mas infelizmente eu estou me sentindo aqui como se fosse um Marajá em relação a lá. Senhor Dilson, o senhor tem ideia de como é que o Brasil chegou a esse ponto? Eu tenho uma noção de uma coisa comigo, porque eu acho que isso partiu da dívida externa, que foi feito um empréstimo do exterior para mostrar aquela farsa, aquela cara metade, como se fosse para melhorar a situação do brasileiro, mas só que foi em parte. Aqueles que têm, têm. Quem não tem foi caindo cada vez mais e sem aonde se agarrar.
Fevereiro de 1990. Em qualquer banco, quem quisesse proteger o seu dinheiro da inflação real de 3% ao dia, tinha que vencer um obstáculo. Era preciso ter na conta uma quantia de pelo menos 8 salários mínimos. A digitadora Laís Fiorato só conseguiu entrar no seleto clube dos aplicadores depois de reunir as contas de toda a família numa só. Se eu deixar o dinheiro parado na minha conta, ele não vai valer em nada mais. Uma semana já desvalorizou tudo, né? O dinheiro que a Laís tem guardado é esse tanto aqui. Daria para comprar uma máquina de lavar roupa. Mas com a inflação alta, a cada 2, 3 dias vai sumindo uma parte. No fim do mês, sobra só isso, olha, que mal dá para comprar as rodinhas da máquina de lavar. Mas os rendimentos, quer dizer, os juros e a correção que o over paga, fazem com que o monte de dinheiro da Laís permaneça sempre do mesmo tamanho. Quem paga esse tanto aqui que sumiria com a inflação é o governo brasileiro, que todo dia faz um empréstimo para pagar o empréstimo do dia anterior e assim vai se encalacrando cada vez mais na ciranda do over. A essa altura você deve se perguntar o que é que o over tem a ver com a dívida externa. É que over é um outro nome de um problema chamado dívida interna. E dívida interna é o outro nome da dívida externa. Hoje, 90% da dívida externa brasileira é do governo. Ora, se a dívida externa é do governo, os juros são do governo também quem tem que pagar. E o juro é déficit público. O déficit público contribui para a inflação agrava o déficit público. E a dívida externa é um elemento central na manutenção, na sustentação desse círculo vicioso que está levando o país a uma hiperinflação. A situação que o Brasil vive hoje é parecida com o início da República. O Império deixara uma dívida altíssima e não havia créditos no exterior. O Rui Barbosa era o ministro da Fazenda e lança um programa econômico na tentativa de fazer o país correr com as próprias pernas, se desenvolver com os próprios recursos. Um dia, o Brasil sonhou em parar de pedir dinheiro emprestado. Foi aqui nesta rua, onde o vidro Ray-Ban divide o cenário com o casario antigo. Esta é a Rua Candelária, centro velho do Rio de Janeiro. Hoje, uma ruazinha bem tranquila, mas 100 anos atrás, isso aqui vivia entupido de gente. Era chapéu e paletó para todo lado, não se conseguia andar. Tiveram até que interromper o trânsito de carruagens. Visconde de Toné escreveu um romance sobre o que se passou aqui. Ele usa palavras pesadas para descrever os episódios. Fala em negociatas, em cambalachos. Eu vou ler um trecho do livro. E eu aposto que para você, algumas cenas descritas aqui são bem familiares, apesar de terem acontecido um século atrás. No ano de 1890, foram lançados na Praça do Rio de Janeiro 316 bancos e companhias, movimentando milhões e milhões de contos de réis. Os corretores, em número incalculável, banhados em suor, gritavam sem parar: compro, vendo. Inicialmente, o plano de Rui Barbosa atraiu bons investimentos, mas logo depois deu para trás. Os bisavós do escândalo de Naginarras nasceram naquele agitado mercado de ações em plena Rua da Candelária. Na última década do século passado, o Brasil estava atolado em dívidas e com a economia totalmente confusa. O presidente Campos Salles vai a Londres e faz a primeira moratória da República, em 1898. Ele se compromete a pagar os atrasados do Império e consegue mais empréstimos para movimentar o país. O dinheiro acaba ficando nas mãos de meia dúzia de privilegiados. Um grupo de humoristas satiriza o comportamento das elites no começo do século com esta crítica: faz-se muita festa com dinheiro público porque tem muito tubarão mamando nas tetas da República. O Brasil tem atualmente perto de 130 mil empréstimos feitos no exterior. Se os vencimentos fossem cumpridos à risca, o país teria que fazer quase 400 pagamentos todo dia. Mas agora os empréstimos foram agrupados. As parcelas vencem de 3 em 3 meses. E assim que subir os 40 metros da rampa do Palácio do Planalto para assumir o comando do país, o presidente Fernando Collor de Mello vai receber uma duplicata de 8 bilhões de dólares.
Qual vai ser o golpe do presidente Collor? Esta é a pergunta que ficou da viagem que ele fez depois da eleição. Lutador de karatê, no Japão ele prometeu dar um golpe mortal na inflação. E incluiu a dívida externa entre os adversários que no governo dele não deixarão o país fora de combate. Estamos abertos a negociações que levem em conta as especificidades de cada caso. Em hipótese alguma, contudo, aceitaremos negociações que não incorporem o reconhecimento da prioridade absoluta do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento econômico. Os países que correm atrás do desenvolvimento começam nos anos 90 registrando recorde de endividamento. Dívida externa nos países do terceiro mundo atingiu a marca dos 500 bilhões de dólares. Olha só a carga brasileira. Olha o Brasil lá, cambaleando, não aguenta mais, Brasilzão, coitado. Como é que vamos atravessar a última década do século? Quando é que vamos atingir a linha de chegada? Mas espera aí, tô vendo, parece que os banqueiros estão puxando a linha de chegada para mais longe. Olha aí, assim acho que não vamos chegar nunca. Será que essa maratona não tem fim? Tá maior que a da Olimpíada, meu garotinho, mas que é isso? Não vamos... vai ser eterna essa maratona? E eu vou ficar aqui transmitindo até quando?